Você nunca vai conseguir sem mim. A voz dela cortou mais fundo do que ela sabia. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas, deliberadas, feitas para me quebrar. Ela acreditava nelas. Eu fiquei ali, mãos firmes, mas por dentro senti algo mudar. Não era raiva. Não era pânico. Era algo mais silencioso, algo que duraria além do barulho dela. Meu nome é Walter. Tenho 52 anos. Estou casado há 26. Trabalho como gerente sênior de operações em uma empresa de logística de médio porte. Construí sistemas, resolvi crises e carreguei responsabilidades das quais a maioria fugiria. Mas dentro da minha própria casa, me diziam que eu não era nada sem ela. Quis perguntar por quê. Por que dizer isso? Por que girar a faca? Mas o momento passou. Eu sabia que, se abrisse a boca, estaria jogando o jogo dela. E eu já tinha jogado por tempo demais. Você nunca vai se manter de pé sozinho, ela acrescentou, a voz mais suave agora, mas não mais gentil. Quase ri. Por anos, ela se colocou como meu salva-vidas, aquela que me mantinha firme. Não era totalmente mentira, nós construímos coisas juntos. Mas a ideia de que eu não poderia respirar sem ela, essa era uma história que ela contava a si mesma, não eu. Por dentro, pesei minhas escolhas. A raiva queria falar. A dignidade queria permanecer em silêncio. Pensei nos anos em que segurei a língua diante de cortes menores, os lembretes de que eu era sortudo por ela ter ficado ou de que ninguém mais me aguentaria. Essas palavras doíam na época. Naquela noite, arderam menos. Não porque doíam menos, mas porque finalmente vi o que eram, um reflexo do medo dela. Eu não disse nada. Ela me olhou, esperando. Queria uma reação, uma defesa, uma discussão que pudesse torcer em prova. Mas tudo o que dei foi silêncio. Meu silêncio a desestabilizou mais do que qualquer coisa que eu poderia ter dito. Ela franziu a testa, balançou a cabeça e saiu resmungando. Sozinho, fiquei com meus pensamentos. 26 anos não são pouco tempo. Não se descarta isso sem peso. Mas entendi algo com clareza pela primeira vez, silêncio não era rendição. Era controle. Cada palavra que ela queria que eu derramasse teria alimentado a certeza dela de que eu estava abaixo dela. Cada palavra não dita me lembrava que eu não precisava mais da validação dela. A ferida era real. As palavras dela tinham força. Mas também me deram algo que eu não tinha há anos, clareza. Eu não prometi vingança. Nem mesmo prometi a mim mesmo cura. Prometi uma coisa, prova. Prova de que eu poderia ficar de pé, respirar e prosperar sem a voz dela me guiando ou me diminuindo. Eu não gritaria isso. Eu não discutiria isso. Eu viveria isso. Naquela noite, em silêncio, escolhi minha arma. E não era raiva. Era o próprio silêncio. Nos primeiros anos, os lembretes dela vinham em doses menores. Lembre-se, Walter, você nunca teria conseguido aquele emprego sem eu ter te pressionado, ela dizia no jantar, sorrindo como se fosse uma piada inofensiva. No começo, deixei passar. Talvez ela acreditasse que estava me incentivando. Mas com o tempo, ficou mais afiado, mais deliberado. Você sabe que sou a razão de você ser respeitado no trabalho, ela disse uma vez. Se não fosse eu resolvendo as coisas, ninguém levaria você a sério. Eu respondia calmamente, acho que consegui algumas coisas por conta própria. Ela inclinava a cabeça, divertida. Claro, mas sejamos honestos, você não é exatamente o tipo de pessoa que os outros ouvem de imediato. É aí que eu entro. Lembro de ficar com aquelas palavras, deixando-as ecoar na minha mente. Eu era mesmo alguém que as pessoas ignoravam? No trabalho, o quadro parecia diferente. Quando surgia um problema na logística, atrasos em remessas, caminhões redirecionados, as pessoas recorriam a mim. Sempre tinham recorrido. Numa tarde, no escritório, meu colega Samuel encostou no batente da porta depois de termos resolvido uma crise. Walter, não sei como você faz isso. Todos ficam em pânico, e você simplesmente desfaz os nós como se fosse nada.
Sorri de leve. É só manter a calma, passo a passo. Não, ele disse com firmeza. É mais do que isso. Você enxerga padrões que ninguém mais vê. Isso é uma habilidade rara. As palavras dele tinham peso, embora eu não tenha dito o motivo. Em casa, eu ouvia, você tem sorte de me ter, Walter. Sem eu te pressionar, você seria invisível. No trabalho, alguém que eu respeitava dizia que eu era quem mantinha tudo de pé. Duas realidades, lado a lado. O desequilíbrio ficou mais claro com o tempo. Ela se pintava como a arquiteta do meu sucesso, a que tinha me feito. Eu deixava passar naqueles dias. Não queria batalhas constantes. Convenci a mim mesmo de que era mais fácil acenar com a cabeça, mais fácil manter a paz do que discutir. Mas cada comentário deixava um traço. Não esqueça quem te ajudou nas primeiras entrevistas. Não esqueça quem te disse o que falar para o seu chefe. Não esqueça quem faz você parecer bem diante dos outros. Eu respondia, medido, nunca alto. Eu lembro. Mas também trabalhei duro. Ela balançava a mão, me descartando. Trabalho duro não é suficiente sem alguém como eu. No começo, eu acreditava nela pela metade. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu só estivesse de pé porque ela me sustentava. Mas o respeito de Samuel, e a forma silenciosa como minha equipe confiava em mim, contavam outra história. Só mais tarde comecei a reconhecer o que as palavras dela realmente eram. Não eram um reflexo da minha fraqueza. Eram um reflexo do medo dela. E quando vi isso, não consegui mais deixar de ver. No trabalho, o ar parecia diferente. Os problemas não esperavam educadamente, chegavam de repente, sobrepostos e confusos. Mas era ali que eu me sentia mais à vontade. Numa manhã, um carregamento crítico atrasou, deixando metade da nossa programação em risco. Os telefones tocavam sem parar, os gerentes entravam em pânico, e o ambiente parecia tenso. Eu permaneci imóvel, ouvindo, organizando as peças na minha mente. Walter, o que fazemos? Samuel perguntou. Primeiro, respira, eu disse calmamente. Depois, separamos o que é urgente do que é barulho. Caminhões 2 e 4 redirecionam imediatamente. As entregas secundárias podem ser empurradas para o fim do dia. Avisem os clientes que receberão atualizações dentro de 1 hora. A tensão diminuiu. Em poucos minutos, a tempestade se transformou em ordem. As pessoas voltaram a agir com direção. Não era genialidade, apenas disciplina, mas disciplina sob pressão gera confiança. Naquela semana, um funcionário júnior chamado Marcos bateu na minha porta. Senhor, tem um momento. Eu assenti. Eu vi como o senhor lidou com o atraso. Todo mundo estava surtando, mas o senhor manteve o controle. Como consegue? Eu me recostei, refletindo. Você não controla a tempestade. Você controla a sua resposta a ela. Se você se mantém calmo, as pessoas ao redor pegam emprestada essa calma. Isso é metade do trabalho. Ele assentiu devagar, quase com reverência. Quero aprender isso. Sorri de leve. Então preste atenção, não só nos problemas, mas em como as pessoas reagem. Os padrões dizem mais do que o pânico jamais dirá. Marcos saiu com gratidão nos olhos. Aquilo me marcou, esse jovem viu valor no que eu tinha como natural. Ele me admirava não por algum grande gesto, mas pela presença firme. Em casa, o contraste era evidente. Naquela noite, quando mencionei um dia longo, minha esposa ironizou. Ah, por favor. Você desmoronaria se eu não estivesse lembrando o que dizer e fazer. Não finge que é o herói. Respondi baixinho, acho que me viro bem o suficiente. Ela me dispensou com a mão. Não se engane. As pessoas não te escutam a menos que eu tenha polido as arestas. Eu não discuti. Não porque concordasse, mas porque começava a enxergar a inutilidade. Me defender diante dela era alimentar a crença de que eu precisava da permissão dela para me sentir capaz. Em silêncio, lembrei das palavras de Marcos, do olhar dele quando pediu para aprender comigo.
No trabalho, minha presença acalmava os outros. Em casa, meu silêncio era confundido com fraqueza. Mas o silêncio tinha outra força. Ele carregava peso sem precisar gritar. Naquela noite, percebi algo vital. Eu não precisava que ela visse meu valor. Outros já viam. E quanto menos eu tentava provar, mais claro isso ficava. Quanto mais eu mantinha meu silêncio, mais isso a perturbava. Ela estava acostumada a discutir comigo, arrancando apenas o suficiente de defesa para se lembrar de que tinha poder. Agora, quando lançava suas palavras afiadas, elas batiam em paredes que não devolviam eco. Numa noite, ela forçou ainda mais. Walter, você ao menos me ouve? Ou finalmente decidiu que me ignorar é mais fácil do que admitir que não consegue se impor? Olhei para ela, calmo, firme. Eu te ouço. Só isso, ela disparou. Sem argumento, sem desculpa. Sem argumento, eu disse baixinho. A frustração dela se aprofundou. Ela queria uma briga, uma explosão de raiva que pudesse usar como prova da minha fraqueza. Em vez disso, encontrou uma muralha de silêncio que não conseguia escalar. No trabalho, continuei como antes, mas até lá as pessoas notaram algo mudando em mim. Meu amigo Samuel passou pela minha sala certa tarde, depois de uma reunião. Walter, você anda diferente ultimamente. Mais firme do que o normal, mesmo com a pressão. Diferente como? Perguntei. Você não desperdiça palavras. Escuta, e quando fala, todo mundo presta atenção. É como se tivesse parado de se provar e simplesmente fosse você mesmo. A observação dele ficou comigo. Eu não tinha pensado nisso como uma mudança, mas ele tinha razão. Silêncio não era vazio. Era presença. Em casa, essa presença só a irritava mais. Ela andava pela cozinha, lançando comentários como dardos. Você acha que é tão sábio, não é? Sentado aí, sem dizer nada, como se estivesse acima de tudo. Respondi suavemente, não acho isso. Então diga algo de verdade pela primeira vez. Admita que desmoronaria se eu fosse embora. Eu não disse. Deixei o silêncio se estender até se transformar no próprio desconforto dela. Por dentro, refleti sobre como o silêncio havia se tornado uma estratégia, não rendição. Durante anos, pensei que me defender era a única forma de provar que eu era mais do que ela dizia. Mas a defesa tinha sido o combustível para sua dominação. O silêncio não lhe dava nada a que se agarrar. As rachaduras se abriram a cada dia. Quanto mais ela exigia uma reação, menos recebia. Quanto menos recebia, mais suas palavras se tornavam afiadas, quase desesperadas. Uma noite, ela me encarou da outra ponta da mesa. Você me dá nojo quando fica aí feito pedra. Acha que isso te torna forte? Só te torna patético. O desprezo dela encheu o ambiente, mas eu não me abalei. Já tinha aprendido que suas palavras revelavam mais sobre ela do que sobre mim. Naquela noite, ao ver sua raiva escalar, percebi que o equilíbrio tinha mudado. Ela estava perdendo o controle que um dia teve. E embora ainda não soubesse, o desprezo dela não estava me quebrando. Estava colocando sua queda em movimento. A voz dela ecoou mais alta que o normal naquela noite, afiado bastante para todos à mesa ouvirem. Vocês conhecem o Walter, disse, erguendo a taça em minha direção com um sorriso torto, ele não conseguiria negociar nem numa mercearia. Eu preciso cuidar de tudo em casa, ou nada acontece. Algumas risadas educadas circularam pelo grupo, do tipo que surgem quando não se sabe se deve entrar na zombaria ou desviar o olhar. Mantive meus olhos fixos no prato, cortando o silêncio dentro de mim em vez da comida. Diga alguma coisa, ela insistiu, inclinando-se mais perto, como se me desafiasse a contrariá-la. Dei um pequeno aceno, quase imperceptível. Você administra bem as coisas, respondi de forma serena. Nada além disso. Isso a irritou mais do que se eu tivesse discutido. Viu? Sempre concordando, nunca liderando. Recostou-se, vitoriosa em sua pequena encenação. Ouvi os sussurros, o desconforto das cadeiras se mexendo.
Durante muito tempo, eu teria sentido o calor subir no peito, a vergonha me empurrando a me defender. Mas não agora. Meu silêncio não era rendição, era escudo, uma pausa deliberada que ela confundia com fraqueza. Mais tarde, quando a noite se encerrou, um homem com quem eu não havia falado muito se aproximou. O nome dele era Harris, associado de negócios de um dos anfitriões. Ele olhou por cima do ombro para garantir que ela não estava por perto. Você manteve a compostura muito bem, disse em voz baixa. A maioria dos homens teria perdido a calma. A raiva raramente constrói algo que vale a pena manter, respondi. Ele me estudou por um momento e depois assentiu. Gosto da sua maneira de pensar. Se algum dia quiser conversar fora desses círculos, tenho um projeto em andamento. Preciso de alguém firme. Essa palavra, firme, ecoou de forma diferente dos constantes inútil ou fraco dela. Não era um elogio de aparência, era reconhecimento. No caminho de volta para casa, ela falou sem parar sobre como estava envergonhada com meu silêncio, como as pessoas deviam pensar menos dela por estar ligada a alguém tão passivo. Deixei suas palavras caírem no espaço entre nós, sem mais necessidade de me defender. Por dentro, eu traçava outro rumo. Comecei a enxergar cada provocação pública não como prova do domínio dela, mas como combustível. Ela acreditava que seu desprezo me encurralava, mas na verdade só me empurrava em direção à independência. Naquela noite, enquanto ela dormia, fiquei acordado com papel e caneta. Não planos dramáticos de vingança, apenas listas. Habilidades que eu poderia aproveitar. Contatos a quem poderia recorrer. A proposta de Harris não era algo para agarrar sem cautela, mas era uma porta, e eu não tinha intenção de permanecer parado no corredor. As risadas dela às minhas custas já não doíam. Haviam se transformado no impulso que eu precisava. Decidi então, meu silêncio não apenas resistiria, ele superaria o barulho dela, até se tornar a base de uma vida construída sem seu controle. Comecei a tratar o silêncio como moeda, guardando-o onde ela gastava imprudência. A cada noite ela me testava, lançando comentários venenosos pela sala. Ainda sentado aí como uma estátua? Um dia você vai fossilizar nessa cadeira. Olhei para cima com calma. Talvez estátuas durem mais que o barulho, respondi. Ela zombou, confundindo firmeza com apatia, sem perceber que, enquanto ensaiava insultos, eu esboçava uma vida diferente. Durante o dia, comecei a colocar pedras cuidadosas na fundação que ela não podia ver. Pequenos investimentos, estáveis e discretos na superfície. Reaproximei-me de Harris, que me apresentou a outros que valorizavam a compostura acima da bravata. Por meio dele, conheci Martin, um mentor experiente cuja autoridade silenciosa tinha mais peso do que qualquer grito poderia ter. As pessoas confundem silêncio com ausência, disse Martin sobre o café. Mas é no silêncio que a observação cresce. Se você consegue se manter firme sem correr para preencher o espaço, vai enxergar o que os outros deixam passar. Suas palavras confirmavam o que eu já praticava. Minha esposa chamava de covardia, Martin chamava de disciplina. Em casa, ela não percebia a mudança. Você nem revida mais, disse certa noite, de braços cruzados, voz cortante. Gosta de ser invisível? Mantive a voz serena. Não invisível. Apenas paciente. Ela revirou os olhos. Paciência não faz de você um homem. Mas a paciência já me moldava em um mais forte, mais firme, mais perspicaz do que antes. O ridículo só tornava o contraste mais claro, o desprezo dela soava vazio, enquanto homens como Martin e Harris se inclinavam quando eu falava, mesmo que fosse apenas uma frase. Passei a rascunhar esboços de projetos que poderia gerir de forma independente. Nada dramático, apenas passos deliberados. Contas poupança divididas em lugares onde ela nunca pensaria em olhar. Conversas que plantavam sementes sem alarde. Cada vez que ela me zombava, eu pesava suas palavras contra o respeito silencioso que encontrava em outros lugares. A diferença se tornava impossível de ignorar. Certa noite, enquanto ela andava pela casa, lançando acusações como pedras, sentei-me à escrivaninha com o caderno aberto. Ela confundiu aquilo com fuga.
Na verdade, era a construção de vigas silenciosas e andaimes discretos, cada linha mais um passo em direção à liberdade. Escreva o quanto quiser, ela disparou. Não vai mudar nada. Ela riu, desdenhosa, mas eu não precisava que acreditasse. Não construía para a aprovação dela. Construía para mim. A separação ainda não havia chegado, mas eu já não a temia. Eu preparava a estrutura de uma vida que se sustentaria sozinha. E quando o dia chegasse, ela perceberia tarde demais que o silêncio que desprezava era, na verdade, o som de algo novo tomando forma. Ela já tinha ensaiado a saída muito antes de eu lhe dar o palco. Eu via no jeito como desfilava pelo quarto, batendo gavetas, puxando roupas sem cuidado. Cada gesto era mais alto que as palavras que vieram depois. Você nunca vai conseguir sem mim, ela disse, pausando como se esperasse que eu discutisse, implorasse, desmoronasse sob o peso de sua sentença final. Eu não me movi. Mantive as mãos firmes sobre a mesa, a mesma calma que me sustentou em todas as tempestades que ela tentou invocar. Você acha que o silêncio te faz forte? Isso te faz patético. Olhe para você, sem luta, sem poder. Apenas, vazio. A voz dela subiu, desesperada por resistência. Queria me ver desmoronar, confirmar que sua partida deixaria ruínas para trás. Mas o silêncio há muito tempo tinha se tornado meu escudo. Eu o vestia com propósito. Por dentro, deixei as palavras passarem como ecos contra uma parede sólida demais para quebrar. Pensei no conselho de Martin, na confiança de Harris, no jovem funcionário que olhava para mim em busca de orientação. A prova do meu valor nunca esteve na aprovação dela. Lembrei dos anos em que acreditei nas suas proclamações. Você me deve tudo, ela havia dito uma vez, plantando a dúvida como uma semente. Por tempo demais, eu a reguei com a minha própria insegurança. Mas agora, eu vi as raízes pelo que eram, o medo dela de ser ofuscada, não a falta da minha luz. Ela fechou o último zíper e me encarou. Diga alguma coisa. Pelo menos admita que está apavorado. Levantei os olhos para os dela. Não, eu disse, baixinho. Apenas essa palavra. Não era desafio, nem desprezo. Era uma verdade dita com a simplicidade de quem não tinha mais nada a provar. O rosto dela se contorceu, frustrado por a performance não ter arrancado aplausos nem protestos. Jogou a alça da bolsa no ombro e seguiu em direção à porta. Por um instante, senti um lampejo do velho impulso, o instinto de detê-la, de negociar, de me agarrar à imagem de um casamento há muito quebrado. Mas deixei passar. Agarrar não reconstruiria o que já tinha desmoronado. A porta se abriu. Ela lançou sua última sentença por cima do ombro. Você vai se arrepender disso. Continuei sentado, firme. Veremos, murmurei, mas meu tom não carregava amargura. Apenas alívio. A porta se fechou, e a casa mergulhou numa quietude mais profunda que qualquer silêncio que já tínhamos compartilhado. Mas não era vazio. Era espaço, espaço para respirar, espaço para construir, espaço para me tornar. Enquanto eu permaneci ali, percebi que ela tinha confundido o silêncio com rendição a vida inteira. Nunca entendeu o que era o som da força se acumulando. Aquilo não era um fim. Era o começo limpo, intacto, que eu esperava. O tempo passou com uma constância que antes eu julgava impossível. O que começou como passos frágeis virou chão firme. Meu trabalho cresceu, minha reputação se consolidou, e pessoas que antes me ignoravam agora buscavam meu conselho. No escritório, Harris passou na minha mesa certa manhã. Walter, aquela apresentação da semana passada, limpa, precisa, decisiva. Você tem um jeito de manter a sala equilibrada. Isso é raro. Assenti, oferecendo apenas um sorriso discreto. Eu não precisava explicar que aquela firmeza tinha sido forjada em anos de resistência. Era simplesmente quem eu havia me tornado. O funcionário júnior, Brian, me abordou após uma reunião. Você faz parecer fácil. Eu fico nervoso só de responder uma pergunta na frente do grupo. Você vai chegar lá, eu disse. Concentre-se na substância, não no barulho. Ele riu baixo.
Isso soa como algo que você leva para a vida. Ele não estava errado. O silêncio me ensinara a valorizar peso acima de volume. Fora do escritório, as oportunidades se multiplicaram. Um associado de negócios me apresentou a novos empreendimentos, investimentos que começaram a crescer. As conversas eram respeitosas, equilibradas, cheias de pessoas que me viam não como uma sombra, mas como um homem de pé, firme por conta própria. Numa noite, um colega comentou de forma casual: ouvi de alguém que conhece sua esposa. Ela apareceu, surpresa. Não achava que você estaria indo tão bem. Não dei outra resposta além de um aceno calmo. Não havia satisfação em me vangloriar, nem fome de confronto. A verdade era mais simples. Ela me subestimou porque confundiu silêncio com dependência. Sozinho, reflete sobre esse erro. A voz dela sempre exigirá o centro do palco. Sua certeza de que eu desabaria sem ela tinha menos a ver comigo e mais com o medo dela de se tornar irrelevante. O silêncio expôs essa verdade de forma mais eficaz do que qualquer argumento poderia. Ela desapareceu do meu mundo não com drama, mas com distância. As ligações cessaram. As menções rarearam. Eventualmente, virou apenas um nome que não despertava reação em mim, apenas um lembrete do que eu tinha suportado e superado. Na ausência dela, descobri algo que ela nunca poderia reivindicar: a resiliência que sempre foi minha. Minha independência não foi construída apesar das palavras dela, mas além delas. Eu nunca gritei minha vindicação. Nunca precisei. Cada promoção, cada aperto de mão, cada aceno de respeito se tornou sua própria resposta. O silêncio não era fraqueza. Era clareza. Era disciplina. Era a resposta mais eloquente à profecia de fracasso dela. E assim, o desfecho não foi marcado por um grande discurso ou por uma última confrontação. Foi marcado pela própria vida, firme e inabalada, provando o que eu já sabia em meu coração quieto. Eu nunca precisei dizer uma palavra. O silêncio tinha falado por mim.